Vivemos dizendo que precisamos de mais dinheiro, mais oportunidade, mais apoio, mais tempo. Que se tivéssemos mais recursos, nossa vida já teria mudado. Mas se o problema não for falta de recurso, e se Deus já tiver colocado o suficiente em nossas mãos, o problema não é falta de dinheiro, não é falta de contato, não é falta de talento, é falta de coragem. Talvez isso dói ao ouvir, mas nós sabemos que poderíamos estar fazendo mais. A gente sente que nasceu para algo maior. Sentimos que existe um potencial dentro de nós que ainda não foi usado, mas continuamos esperando o momento perfeito. Esperando as dívidas acabarem, esperando alguém reconhecer a gente, esperando nos sentir prontos, esperando perder o medo. Só que o momento perfeito nunca chega para quem vive adiando o chamado. E é exatamente isso que acontece em Êxodo 4. Moisés já tinha sido chamado, já tinha visto a sarça ardente, já tinha ouvido a voz de Deus, já tinha recebido a confirmação, mas mesmo assim ele tentou fugir. Ele deu desculpas, questionou sua capacidade, disse que não sabia falar, pediu para Deus enviar outra pessoa. Percebe? Ele não estava sem chamado, ele estava com medo. Então Deus faz uma pergunta que atravessa os séculos. Uma pergunta que hoje é para mim, é para você. O que você tem na mão? Porque talvez o que está faltando na nossa vida não seja mais recurso, seja decisão. Hoje vamos entender porque Deus nunca começa nos dando mais. Ele começa nos pedindo o que nós já temos. Quando lemos Êxodo 4, percebemos algo muito humano. Moisés não estava em dúvida sobre Deus. Ele estava em dúvida sobre si mesmo. Ele diz: eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Eles não vão acreditar em mim. Ah, Senhor, envia outra pessoa. Percebe o padrão? Insegurança, autossabotagem, comparação, medo da rejeição. Moisés não estava sem capacidade, ele estava dominado pelo medo. Vamos olhar para isso hoje. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Esperando estabilidade financeira para começar, esperando reconhecimento para agir, esperando mais preparo, esperando sair das dívidas para finalmente assumir responsabilidade, esperando se sentir pronto. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por resistência ao chamado. Não é falta de talento, não é falta de oportunidade, é resistência. É negociação interna. Aquela voz que diz, agora não, depois eu faço. Quando melhorar eu começo. Só que prosperidade com propósito não começa quando tudo está organizado. A prosperidade começa quando assumimos a responsabilidade. A responsabilidade pelo que já temos, pelos dons que recebemos, pelas oportunidades que ignoramos, pela decisão que estamos adiando. Moisés queria garantias, Deus queria posicionamento. Talvez essa seja a diferença entre quem vive esperando e quem vive avançando. A ilusão
de que precisamos de mais. Existe uma mentira silenciosa que trava a maioria das pessoas. A mentira de que precisamos mais para começar. Mais dinheiro, mais curso, mais apoio, mais tempo, mais estrutura. E é exatamente isso que Moisés pensava. Ele achava que precisava de mais eloquência. Eu não sei falar. Achava que precisava de mais segurança. Eles não vão acreditar em mim. Achava que precisava mais de apoio. Envia outra pessoa. Moisés acreditava que o problema não era o que ele tinha, mas Deus não deu nada novo para ele. Nenhum treinamento avançado, nenhuma equipe, nenhuma estratégia sofisticada. Deus apenas perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, um cajado. Algo comum, simples, ordinário, mas nas mãos certas e com posicionamento se tornou instrumento de milagre. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Já temos conhecimento, temos acesso à internet, temos experiência que poderiam ajudar outras pessoas, já temos talentos que ainda não exploramos, temos contatos que não ativamos, temos ideias que vivemos adiando. O problema não é a ausência de recurso, é a subutilização do que já foi entregue. E aqui surge a pergunta que talvez precisamos responder hoje. Será que estamos esperando um milagre quando Deus está esperando o nosso posicionamento? Porque milagre não começa quando a gente recebe algo novo. Milagre começa quando a gente entrega o que já temos. A vara só virou sinal sobrenatural quando foi lançada no chão. Enquanto estava parada na mão de Moisés, era só madeira. Enquanto nossos talentos ficam guardados, são apenas potencial. Enquanto nossa ideia fica no papel, é só imaginação. Enquanto esperamos coragem para agir, nada se transforma. Milagre acontece quando a gente entrega o que tem, não quando reclamamos do que falta. A pergunta não é o que eu ainda preciso. A pergunta é o que eu estou deixando parado na minha mão. O medo que paralisa a prosperidade. Se você observar Êxodo 4, vai perceber que Moisés não estava discutindo com Deus. Ele estava tentando se proteger. Olha as frases dele. Eu não sei falar. Eles não vão acreditar. Ah, Senhor, envia outro. Isso não é humildade. É medo disfarçado de prudência. Agora, traduzido para hoje, eu não sou bom o suficiente. Tem gente melhor do que eu. Agora não é a hora. Quando eu melhorar minha situação, eu começo. Quando eu tiver mais segurança, eu avanço. Percebe? O discurso muda, mas o medo é o mesmo. Vamos aprender algo poderoso. Medo não é sinal de incapacidade. É sinal de responsabilidade. Se sentimos medo, é porque estamos diante de algo grande. Ou o que está diante de nós é grande. É porque existe impacto. É porque existe propósito. Mas o problema é que quando o medo assume o controle, ele paralisa a prosperidade. Quem tem medo nunca empreende, quem tem medo nunca investe, quem tem medo nunca lidera, quem tem medo nunca se posiciona, quem tem medo vive escassez mental. E escassez mental é mais perigosa que a falta de dinheiro.
porque podemos ter pouco recurso e crescer. Mas se tivermos mentalidade de medo, vamos sabotar toda a oportunidade. Preste atenção nessa frase. A pobreza começa na mente, antes de aparecer no bolso. Primeiro a gente acredita que não consegue. Depois evitamos tentar. Depois criamos justificativas. E quando percebemos, passaram-se os anos. Moisés quase perdeu o propósito da vida dele por medo. E talvez o que esteja travando nossa prosperidade não seja falta de dinheiro, seja excesso de desculpa. Deus não confrontou a falta de habilidade de Moisés, confrontou a resistência dele. Porque coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. E prosperidade com propósito exige exatamente isso, decisão. Coragem ativa o sobrenatural. Existe um detalhe em Gênesis 4 que muita gente ignora. Deus manda Moisés jogar a vara no chão. Ele obedece. A vara vira uma serpente. Ele se assusta, então Deus diz, pega pela cauda. Ele pega e ela volta a ser vara. Presta atenção nisso. O recurso nunca mudou. O que mudou foi o nível de obediência. O poder não estava na madeira, estava na resposta ao comando. O sobrenatural não foi ativado pela ferramenta, foi ativado pela coragem. E aqui está a chave. O recurso sempre esteve ali. O poder foi ativado pela obediência. Vamos trazer isso para a nossa realidade. O negócio começa pequeno, a renda começa pequena, a ideia parece simples, o projeto parece comum, o talento parece normal demais, mas quando a gente age, Deus multiplica. Enquanto está parado na nossa mão, é só uma vara. Quando é lançado em obediência, vira sinal. Talvez estejamos desprezando algo que Deus quer usar. Talvez estejamos esperando algo grandioso quando o milagre começa no simples. E isso conecta diretamente com o princípio da multiplicação de talentos. Deus não multiplica o que a gente esconde. Ele multiplica o que a gente entrega. O servo que enterrou o talento perdeu. O que colocou em movimento multiplicou. A lógica do reino é clara. Movimento gera multiplicação, esconder gera estagnação. Coragem gera expansão, medo gera escassez. Guarda isso. Coragem é o gatilho espiritual da prosperidade. Não é sorte, não é acaso, não é momento perfeito, é decisão. O que estamos segurando que Deus está mandando lançar? Porque talvez o próximo nível da nossa vida não dependa de algo novo, dependa de finalmente a gente usar o que já temos. Então vamos voltar à pergunta que atravessou os séculos. O que você tem na mão? Não é sobre dinheiro. Não é sobre ter tudo resolvido, não é sobre ter todas as respostas, é sobre decisão. Porque no fundo nós já sabemos, não precisamos de mais, precisamos usar melhor o que nós já temos. Não precisamos esperar o cenário perfeito, precisamos de parar de negociar com o medo. Não precisamos que Deus faça algo novo primeiro, precisamos nos posicionar com o que já recebemos. Moisés não recebeu outra ferramenta, ele recebeu uma pergunta. E às vezes isso é o que muda na vida, ou o que muda uma vida. Não é um milagre externo, é uma decisão interna. Talvez hoje Deus esteja nos fazendo a mesma pergunta. O que está na sua mão que você continua ignorando? Um talento?
uma ideia, uma oportunidade, uma responsabilidade, porque enquanto fugimos, a nossa próxima fase espera. Enquanto negociamos com o medo, a nossa prosperidade fica travada. Mas quando decidimos, quando nos posicionamos, quando paramos de fugir, o que era comum se torna instrumento, o que era simples se torna sobrenatural. Deus já colocou o suficiente na nossa mão. O próximo nível começa quando paramos de fugir. E talvez esse momento seja agora. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você se viu em Moisés, se você percebeu que estava esperando mais quando Deus já te deu o suficiente, escreve nos comentários o que você achou, o que te despertou em você neste vídeo. Isso fortalece outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se você quer viver prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria, liberdade com responsabilidade, se inscreva no canal. No próximo vídeo, a história dá um giro inesperado. Moisés finalmente obedece. Ele vai até o faraó, ele se posiciona, ele faz exatamente o que Deus mandou. E sabe o que acontece? A situação piora. O trabalho do povo aumenta. A pressão cresce. A oposição se levanta. E o próprio povo começa a reclamar contra Moisés. Parece familiar? Você decide mudar e as coisas parecem piorar. Você começa um projeto e surgem obstáculos. Você dá um passo de fé e enfrenta a resistência. Em Êxodo 5, nós vamos aprender uma lição fundamental para quem quer prosperar. Obediência não elimina a oposição. E o fato das coisas piorarem no começo não significa que Deus não está no processo. No próximo vídeo vamos entender por que a resistência aumenta quando decidimos crescer. Como lidar com a oposição sem desistir. E por que a pressão pode ser o sinal de que estamos no caminho certo. Porque coragem inicia o processo, mas a perseverança sustenta o propósito. Então, não perca o próximo episódio. A jornada está só começando. Até lá.